Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre PG, tá? Progressões geométricas, né? Conhecido também como PG. É só uma parte introdutória, tá? Então o vídeo não vai ficar muito extenso, é só a introdução. Depois eu vou fazer outro vídeo fazendo um aprofundamento um pouquinho maior, tá? Então vamos lá. O que é a progressão geométrica? É toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Essa constante geralmente ela é indicada pela letra Q, tá? Vamos também indicá-la pela letra Q. Pelo enunciado parece ser bem complicado, tá? Vou apresentar alguns exemplos e aí vai ficar mais claro e vocês vão acabar entendendo. Então, toda sequência a gente pode representar da seguinte maneira, tá? Toda sequência. A1 sendo o primeiro termo, A2 o segundo termo dessa sequência, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo, A5 o quinto e assim sucessivamente até chegar no enésimo termo. Tá? Então, por exemplo, nessa sequência aqui, o primeiro termo, o A1, seria 1. O segundo termo, o A2, seria 2. O terceiro termo dessa sequência seria o 4. O 4, o 8 e assim sucessivamente. Então, se eu perguntasse para vocês quem é o quarto termo dessa sequência? Então, quando eu estiver assim, A4 é igual, quem é o quarto termo dessa sequência? Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o quarto termo dessa sequência é igual a 8. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, A4 igual a 8. Isso quer dizer que o quarto termo, o A4, o quarto termo dessa sequência é igual a 8, tá? Dessa progressão geométrica ou sequência. Para entender mais o que é uma PG, vou explicar a razão. Depois que explicar a razão, vocês vão entender bem o que é uma PG. Então, a razão ela é calculada, ela é representada pela letra Q, né? E ela é calculada da seguinte maneira: a gente pega um termo qualquer, o enésimo termo, e divide pelo termo anterior a ele, tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegasse uma sequência e fosse escolher o terceiro termo, então ficaria o A3, né, é a razão, seria igual ao terceiro termo dividido pelo termo que vem antes. Então, ó, se o n equivale 3, né, o n vale 3, o que vai ficar aqui embaixo vai ser o n menos 1. Então, se o n é 3, 3 menos 1, 2. Então, a razão ela vai ser representada aqui, ó. Razão que ela é igual ao terceiro termo dividido pelo segundo. Então, por exemplo, aqui nessa sequência, né? 1, 2, 4, 8 e 16. Essa sequência é uma PG. Como que a gente faz para calcular a razão dessa PG? A razão dela é igual a 2. Tá aqui o valor dessa razão. Como que a gente vai fazer para descobrir a razão? Como que eu fiz para descobrir? Eu pego um termo qualquer que não seja o primeiro, tá? Detalhe importante é que não pode ser o primeiro termo, porque não tem nenhum termo antes do primeiro. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhum termo antes desse primeiro. Então, qualquer termo que eu pegar a partir do segundo e vou dividir pelo termo que vem antes dele. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, eu fizesse igual esse exemplo, né? Pegasse o terceiro termo aqui é o 4, e vou dividir pelo termo que vem antes dele. Quem vem antes dele? O 2. Então, a razão vai ficar 4 dividido para 2, logo a razão é igual a 2, como estava aqui. Não obrigatoriamente eu tenho que pegar o terceiro ou o segundo, tá? Eu posso pegar qualquer termo que for oferecido no problema, na situação. Então aqui, ó, se eu pegasse 16, dividisse para 8, daria 2. Se eu pegasse o 8, dividisse por 4, também dá 2. 4 por 2, 2. E 2 por 1, 2. Tá? Então, como eu vou saber que uma sequência é uma PG?
Sempre que eu pegar um termo qualquer e dividir pelo termo que vem antes dele, pelo termo anterior, e sempre der um mesmo valor, e esse valor for constante, né, uma mesma constante, essa sequência é uma PG. Entenderam aqui? Todo o termo aqui que eu peguei, dividi pelo termo anterior, deu sempre igual a 2. Ou seja, a sequência em que eu pegar um termo a partir do segundo e for multiplicando por essa constante, vai me gerar uma PG, uma progressão geométrica. Tudo bem? Então, ó, aqui no primeiro caso, se eu pegar 1 e multiplicar pela razão, que é 2, eu vou encontrar o valor 2. Se eu pegar esse 2 e multiplicar pelo 2, eu vou encontrar o 4. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 2, eu vou encontrar o 8. O 8 multiplicar por 2, 16. Conseguem observar que essa sequência ela foi criada sempre multiplicando o número por 2. Né? Um termo dessa sequência pelo 2. Tudo bem? Então, é possível até descobrir quem seria o próximo termo aqui nessa sequência, sabendo que esse aqui é 16, a razão é 2, então já saberia aqui que o próximo número seria 32, né? Que seria 16 vezes 2. Aí o próximo, 32 vezes 2, 64. Então, isso é uma progressão geométrica, tá? Um segundo exemplo. Agora, tentem vocês, pausem o vídeo, tentem vocês calcular qual é a razão dessa PG. Pausem o vídeo e tentem vocês. Depois vejam se vocês acertaram. Bem, pegando o termo qualquer, dividindo pelo seu termo anterior, né? Então, pegando 10 dividido por 20, vai resultar em meio. A razão dessa PG é igual a meio. Outro exemplo, menos 3, menos 6, 12, menos 24, 48. Então, pegando a PG, pegando o termo qualquer, né, dividindo pelo seu antecessor, pelo termo anterior, desculpa. Então, menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Tá aí a razão dessa PG. Então, em todos esses aí, tentem pausar o vídeo e calcular a razão, tá? Então, aqui a razão é 1 e esse daqui a razão é 0. Esse daqui, vou dar mais alguns detalhes desse quinto exemplo aqui, tá? Mais na frente. Agora, como identificar uma PG, né? Vamos lá. Tentem identificar quais dessas sequências, né? Temos 5 sequências, quais dessas sequências é uma PG. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Se eu pegar 2 e dividir para 1, vai dar 2. Se eu pegar 4 e dividir para 2, 2. 8 por 4, 2. 16 por 8, 2. Então, essa daqui, a razão é constante e é igual a 2. Logo, essa daqui é uma PG. Essa sequência é uma PG, uma progressão geométrica. Essa outra daqui, será que é uma progressão geométrica? Se eu pegar 30 e dividir para 20, quanto vai ficar? 1,5, né? Ó, a razão, se fosse uma PG, vamos verificar usando se é uma PG. 30 dividido para 20. Ó, volta aqui, 3 dividido para 2, 1,5. Vamos ver se eu pegar esse número e multiplicar por 1,5 a partir do segundo, vai dar o próximo número, né? Ou se eu pegar um termo qualquer, dividir pelo que vem antes, sempre vai dar 1,5. Então, ó, esse daqui, se eu pegar 40 e dividir para 30, não dá 1,5. Se eu pegar 50 e dividir para 40, também não dá 1,5. Se eu pegar 60 e dividir para 50, não dá 1,5. Então, esse caso aí não é uma progressão geométrica, né? Esse caso aqui é até meio claro, para quem já estudou PA, né, que é a progressão aritmética, que isso aqui é um caso de PA, onde de um número para o outro, a razão foi aumentando sempre igual a 10. Né? Pegando aqui, ó, 30 menos 20 vai dar 10, 40 menos 30, 10, 50 menos 40, 10, 60 menos 50, 10. Então, esse caso aqui não é uma progressão geométrica, e sim uma progressão aritmética. Esse outro caso aqui é uma PG?
Menos 6 dividido para 3, menos 2. 12 dividido para menos 6, também dá menos 2. Ou, se eu pegar 12 e multiplicar por menos 2, deu menos 24. Menos 24 vezes menos 2, 48. Então, esse caso aqui também é uma PG. Tá? Então, o primeiro e o terceiro exemplo são exemplos de sequências que são geométricas, né? Progressões geométricas. O quarto exemplo, temos 4 dividido para 3, vai dar 1,333, né? Vai dar uma dízima. Se eu pegar o 6 dividido para 4, vai dar 6 dividido para 4, 1,5. Né? Então, ó, já foi diferente. Se aqui deu 1,33, aqui do 4 dividido para 3 é 1,333, 6 por 4 deu 1,5. A razão não é a mesma. Então, esse caso aqui não é uma PG. Tá? O que dá para observar nesse daqui? Que daqui para aqui ele aumentou 1. Daqui para aqui aumentou 2. Daqui para aqui é igual a 3. Daqui para aqui é 4. Tá? Não é uma PG. Tudo bem, pessoal? Esse último exemplo também não é uma PG. Né? Se eu pegar 4 dividido para 1 vai dar 4. E se eu pegar 9 dividido para 4, não vai dar 4. Então não é uma PG. O que dá para observar esse daqui é o que seria o termo elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado daria 1. Esse daqui, como é o segundo termo ao quadrado, daria 2. 3 ao quadrado, 9. Quarto termo ao quadrado, 16. Quinto termo ao quadrado, 25. Então, também não é uma PG. Tá? Então, ficou claro como identificar uma PG. Né? Você escolhe um termo qualquer, divide pelo que vem antes, e se sempre que você fizer isso, der sempre o mesmo valor, é uma PG. Agora a gente vai ver como classificar uma progressão geométrica. Tá? Podemos classificá-las das seguintes maneiras. Ela pode ser crescente, tá? Ela pode ser decrescente, pode ser oscilante ou alternada, constante, estacionária ou quase nula. Estacionária ou quase nula. Agora eu vou passar alguns exemplos onde vou explicar cada uma dessas daí, tá? Cada uma dessas, como ela pode ser classificada. Então, ó, por exemplo, aqui na primeira, nós temos 1, 2, 4, 8 e 16. Já vimos esse caso aí, né? É uma PG. Tá? E essa PG, pausem o vídeo e tentem descobrir se ela é crescente ou decrescente. Então, ó, existem umas regras, tá? Eu não passei porque basicamente você olhando para a progressão, você já sabe se ela é crescente, decrescente, alternada, constante, tá? O que você vai observar aqui era 1, 2, 4, 8, 16. Então é óbvio que essa PG ela é crescente, tá? Mas a regra é assim: a PG ela vai ser crescente sempre que o primeiro termo for positivo e a razão também for positiva, tá? Então sempre que o primeiro termo for maior que zero e a razão for maior que zero, essa é uma PG crescente. Então o que acontece aqui, ó, o primeiro termo é 1, é maior que zero. E a razão é 2 dividido para 1 é 2, também é maior que zero. Então, sempre que o primeiro termo e a razão forem maior que zero, a PG é crescente. Ou quando o primeiro termo for negativo, menor que zero, e a razão for um valor entre 0 e 1. Tá? Então, por exemplo, o primeiro termo for menos 3 e a razão for meio. Né? Quando a razão for meio, é um valor entre 0 e 1. Quando a razão for 0,333, sei lá, 0,25, tá? Qualquer número entre 0 e 1, a razão for um valor entre 0 e 1 e o primeiro termo for negativo. Vamos para o segundo caso. Aqui já dá para observar, pessoal. O primeiro termo é 20, 10, 5, 5 sobre 2, 5 sobre 4. O que está acontecendo? Está diminuindo cada vez mais o valor. Então, essa PG ela é decrescente. Então, como eu sei que uma PG é decrescente? Ela é decrescente sempre que o primeiro termo for
positivo e a razão for um valor entre 0 e 1, tá? No caso aqui, o primeiro termo é maior que 1, é 20, e a razão aqui ó, é 10 dividido para 20, que é meio. Né? É um valor entre 0 e 1, 0,5, né? Então, sempre que ocorrer isso, ela é decrescente, ou quando o primeiro termo for negativo, é menor que 0, e a razão for maior que 1. Tudo bem? Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, a razão é 3, menos 6, 12, menos 24. Tudo bem? Então, quando ocorre isso? Quando ocorre isso, o que essa sequência ela é? Qual é a razão? Vamos pensar aqui. Essa PG ela é oscilante ou alternada. O que acontece? Sempre que eu tenho números consecutivos, termos consecutivos, aqui era positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, sempre que eu tiver termos consecutivos, alternando o sinal, né, ficar negativo, positivo ou positivo, negativo, os sinais forem alternando entre os termos consecutivos, essa PG ela é oscilante ou alternada. Para o próximo caso. O próximo caso é 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, qual é a razão dessa PG? Pense até. Primeiro caso, inscrições. Ela está crescendo? Está aumentando os números? Não, então ela não é crescente. Os números estão diminuindo? Não, então também não é decrescente. Os números estão oscilando? Está ficando positivo, negativo, positivo, negativo? Também não. Não estão alternando os sinais. Logo, eu sei que essa PG, então, ela é constante. Por quê? O valor não está alterando, não está sofrendo alteração. Ele está permanecendo mesmo. Então, essa PG ela é constante. Quando vai ocorrer isso? Sempre que a PG a razão dela for igual a 1. Sempre que a razão for igual a 1, essa PG ela é constante. Tudo bem? Nesse último caso aqui, a gente vai olhar o quê? O segundo termo, o primeiro termo é diferente de 0, tá? Sempre que o primeiro termo, vou até anotar esse aqui para vocês anotarem nas anotações de vocês, caso queiram. Sempre que o primeiro termo for diferente de 0 e a razão for igual a 0, essa PG ela vai ser, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Essa PG ela vai ser estacionária ou quase nula, tá? Então, cuidado. A diferença aqui, que na constante, todos os números são iguais e permanecem sempre iguais. Já na estacionária quase nula, os demais números são zeros, mas o primeiro tem que ser diferente de 0, tá? Porque se fosse a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 0, ela seria uma constante, tá? Então essa é a diferença entre a estacionária e a constante. Então era isso, pessoal. O vídeo era bem breve mesmo, era só para dar os conceitos iniciais aí e vocês entenderem um pouco sobre a progressão geométrica, tá? Vou fazer outro vídeo onde vai explicar mais profundamente aí e aprender a calcular um termo qualquer, tá? E é isso. Obrigado, até a próxima.